Olá, graça e paz, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, sua casa e a sua família. No Orando a Palavra de hoje, nós vamos fazer uma autorreflexão. E eu quero que você reflita agora sobre a sua vida, sobre tudo que você está vivendo nesse momento. Qual é o lugar que você está ocupando? Qual é o lugar que você está ocupando agora, diante de tudo que você está passando? Talvez na sua visão, e na visão das pessoas que estão à sua volta, o lugar que você está ocupando é um lugar não muito bom, um lugar talvez de vergonha, talvez porque você está desamparado de alguma maneira, ou perdeu um emprego, ou está morando na casa de alguém, está dependendo da ajuda de alguém, ou talvez você foi abandonado, seu marido, sua esposa. Talvez você foi traído. Quem olhe para você talvez veja o lugar que você está ocupando como um lugar que ninguém quer ocupar. As pessoas olham para a nossa vida e julgam o nosso estado, o estado da nossa situação, muitas vezes achando que estamos sendo punidos por alguma coisa de errada que nós fizemos. Mas o nosso Deus, ele não é um Deus punitivo, pelo contrário, o nosso Deus é um Deus de amor. E Ele usa as provações para forjar o nosso caráter, para trabalhar na nossa humildade. Às vezes Ele vê coisas que eu e você não vê. Ele vê em nós, talvez ali, um pouco de soberba, de arrogância, de altivez, que está escondido ali no nosso coração. Então, por isso, Ele permite provações para limpar a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração de coisas assim. Às vezes ele vê que ainda não há perdão, às vezes ele vê que ainda não há maturidade suficiente, então ele precisa nos provar. Como uma espada que é trabalhada no fogo e ela é retirada e o ferreiro ele bate nela para alinhar ali a sua ponta, para amolar a sua ponta, depois ele coloca no fogo de novo. E é assim, da mesma forma somos nós. E a nossa vida é feita por etapas e por estágios. Nós passamos por provações, depois a vencemos, depois vem outras provações, a vencemos. É assim até a volta do Senhor. Mas talvez o lugar que você esteja agora, você tenha visto ou tenha enxergado como um lugar de desonra, um lugar de abandono, onde talvez você perceba ou ache que Deus não está ouvindo você, Deus não está vendo você. Você acha que Deus não está se compadecendo da sua dor e do seu sofrimento e Ele esqueceu você aí nesse lugar. Te colocou aí para te provar, mas te esqueceu aí. Mas isso não é verdade. Nenhum lugar que nós ocupamos é em vão e é para nos fazer sofrer. Todo lugar que Deus nos permite ocupar é para algum propósito, ou seja, de nos forjar, ou seja, de usar a nossa vida para forjar alguém. Porque também nós somos usados como instrumento de Deus para forjar aqueles que estão do nosso lado. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o lugar que nós estamos ocupando. Lá em Atos capítulo 1, a partir do verso 15, o texto fala sobre a escolha de Matias. Eu já até preguei sobre esse texto aqui no canal. Entenda. Judas traiu Jesus, Judas se matou, houve grande vergonha na sua traição e na sua morte. Então, aparentemente, o lugar que Judas ocupava ficou manchado, reconhecido não como um lugar de um apóstolo, mas como um lugar de um traidor. Mas ninguém pode atrapalhar a obra ou impedir a obra de Deus, porque a obra precisa ser manifesta, ela precisa ser cumprida, independente de quem eu sou, você é. Se você não abre o seu coração para cumprir a obra que Deus designou ali para fazer naquela terra ou na vida daquelas pessoas, você pode ter certeza que Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar. Judas não fez jus à porta que lhe foi aberta, ao lugar que ele foi escolhido. Ele desonrou a sua posição, mas alguém precisava ocupar aquele lugar. Jesus não escolheu 11 apóstolos, ele escolheu 12, então eram 12 apóstolos que fariam a obra nessa terra. Eram 12 apóstolos que pregariam o testemunho de Jesus. Alguém precisava ocupar o lugar de Judas.
Mas se a gente for olhar na nossa visão humana, quem vai querer ocupar o lugar do traidor? Todas as vezes que perguntar, quem é aquele ali? Aquele ali é o que ocupou o lugar do traidor? É o que ocupou o lugar do Judas? Talvez o lugar de Matias seria sempre lembrado dessa maneira. Mas a obra precisava acontecer. E não podia ser qualquer um que poderia ser escolhido. Aqui no verso 21 fala que tinha que ser necessário que fosse um dos homens que acompanhou Jesus em todo o tempo. Tinha que ser alguém que acompanhou em todo o tempo que Jesus esteve entre eles, começando lá atrás, lá no batismo de João, até o dia em que Jesus foi levado às alturas. Ou seja, tinha que ser alguém que acompanhou até o momento da ressurreição e o momento que Jesus subia aos céus. Então a escolha do 12º discípulo não podia ser alguém, né? No caso, o que iria ocupar o lugar de Judas, não podia ser qualquer pessoa aleatória, escolhida aí na praça, não. Tinha que ser alguém que acompanhou e testemunhou tudo desde o início. E foram escolhidas 2 pessoas, Matias e José, chamado Barsabás, cognominado Justo. Eram 2. E ao orar, eles disseram: Senhor, o Senhor conhece o coração de todos. Revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga do apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E eles lançaram ali sortes, e a sorte caiu sobre Matias. E Matias foi o escolhido para ocupar o lugar de Judas, que um dia pertenceu a Judas. Mas talvez se Matias fosse olhar de acordo com a visão humana, ele iria pensar: eu vou querer ocupar esse lugar de vergonha, esse lugar ali onde todos vão me reconhecer quando perguntarem: você ocupou o lugar do traidor? Não, Matias apenas se entregou e era uma grande honra poder seguir ali juntamente com os apóstolos. Matias não viu como uma desonra, pelo contrário, era uma honra ser escolhido como um apóstolo, para fazer a obra, para pregar o testemunho de Cristo na terra e fazer mais discípulos. Então, talvez para as pessoas que enxerguem você, o lugar que você está ocupando agora é um lugar de desonra, mas Deus vê e escolheu você como um lugar de honra para cumprir o propósito que Ele designou a você. Ei, você foi escolhido por Deus para pregar as boas novas, para evangelizar, para fazer a obra, para fazer a diferença nessa terra, para anunciar os mistérios de Deus. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhido e não é porque você é especial, ou porque você é merecedor, não, é pela graça, porque Deus viu em você o que o homem não vê. Deus viu coisas em mim e em você que as pessoas que estão à nossa volta não conseguem ver, porque as pessoas que estão à nossa volta, elas enxergam apenas os nossos pecados, as nossas falhas. Elas não enxergam a nossa essência e não enxergam aquilo que Deus plantou dentro de mim e de você. Então não olhe mais para o lugar que você está ocupando, mesmo que esse lugar, nesse momento da sua vida, esteja passando por um estágio, por uma etapa não muito agradável, uma etapa de grande provação, onde os seus limites têm sido testados. Ei, não é um lugar de desonra. Não é, porque Deus escolheu você e Deus não abandonou você. Na hora certa, no tempo certo, Ele vai te exaltar. Ele vai te honrar. Mas como assim? Deus vai me exaltar? Deus vai exaltar o nome dele na sua vida através do seu testemunho. Sabe? Quando eu leio aquela passagem, os humilhados serão exaltados, eu não entendo como uma grande exaltação. Porque eu fui humilhado, então agora eu vou ser exaltado. Eu fui humilhada nesse emprego, então agora a porta que Deus vai abrir, eu serei grandemente exaltado. Não, eu não consigo entender essa palavra dessa forma. Porque nem todo aquele que é humilhado é humilde. Você sabia? Nem todo aquele que é humilhado tem um coração humilde. Pelo contrário, muitos que são humilhados humilham também. Por ser humilhados, querem fazer os outros passarem pela mesma dor. Então eles humilham também. Ou quem já foi humilhado quer humilhar também para poder fazer o outro experimentar o que ele já viveu. Agora é minha vez. Então nem todo que é humilhado é humilde, entenda.
Mas quando eu leio essa palavra, os humilhados serão exaltados, eu entendo que são aqueles que se humilham perante a face do Deus vivo, aqueles que reconhecem os seus pecados, aqueles que se prostram diante da cruz, aqueles que confessam as suas transgressões e se colocam diante do Rei da Glória e dizem: eu não sou nada, eu não mereço, eu não sou ninguém, mas Tu és o Deus na minha vida, Senhor. Eu sou um homem fraco e pecador, Senhor. Esses que se humilham perante a face do Deus vivo, esses serão exaltados. E não é uma exaltação que vai elevar o seu ego humano e vai te colocar lá em cima. Não, é a exaltação que vai exaltar o nome de Deus na sua vida. Onde as pessoas vão olhar e vai dizer: aquele é um homem de Deus. Aquela menina passou por várias provações, mas ela não se desviou, ela não se afastou do Evangelho. Ela está firme, glorificando a Deus. A vida dessa menina glorifica o nome de Deus. Olha lá o testemunho dela. Olha lá, depois de tudo que ela passou, o nome de Deus está sendo glorificado através da vida dela. É assim que nós seremos exaltados. Não é o seu ego, não é que você vai ser colocado em uma posição ali onde agora eu sou exaltado. Um dia eu fui humilhado, agora eu sou o exaltado. Não, não é assim. Entenda a posição que Deus te colocou, mesmo que nesse momento, agora, você esteja sendo humilhado, esteja esquecido, abandonado aos olhos humanos, talvez largado aí para morrer, talvez nesse deserto ninguém te vê, ninguém enxerga você, ou talvez aqueles que te enxergam como alguém que está sendo punido. Olha lá, merece o que está vivendo. Não, entenda, Deus está forjando você para na hora certa, no tempo certo, te colocar numa posição de honra. Matias ocupou sim o lugar do traidor, mas a posição de Matias não estava manchada. O testemunho de Judas sim, mas a posição de apóstolo não podia ser manchada, porque ninguém pode corromper a glória de Deus, ninguém pode corromper a obra que Deus designou para mim e para você. Não, o lugar de Matias era um lugar abençoado, porque ele foi escolhido dentre muitos ali, até aquele outro escolhido, ele foi escolhido como apóstolo para pregar e testemunhar a vida de Cristo. Você foi escolhido. Se Deus te escolher é porque Ele viu algo em você. Se Deus te escolheu é porque Ele sabe a obra que Ele vai realizar através da sua vida, através do seu testemunho. Então não se atente para o que as pessoas estão falando de você, não se atente para os olhares, não se atente para os olhares de ironia, as ironias que são lançadas, não se atente para as piadas que são lançadas para você, as provocações que muitas vezes aquela pessoa nem sabe, mas ela fere você com as palavras, ela te diminui com as palavras, porque as pessoas acham que quando estamos passando por provação, quando estamos passando por alguma etapa difícil, não temos direito a nada. Não temos direito a comer bem, não temos direito a vestir bem, não temos dignidade. O próprio homem faz isso com o outro. Quando aquela pessoa está passando por uma situação difícil, a sua dignidade, é tirada. Ela não tem o direito de comer bem só porque ela é pobre, só porque ela está passando necessidade, ela é obrigada a comer qualquer coisa. As pessoas fazem isso com a gente, mas Deus não. Deus, Ele te levanta na humilhação, Ele te honra na humilhação. Entenda, essa fase vai passar, esse estágio vai passar essa luta, essa provação no seu trabalho, essa humilhação vai passar. Não há lutas que durem para sempre, muitas parecem sim não ter fim. Mas Deus é fiel para cumprir a boa obra na minha e na sua vida. E no tempo oportuno, Ele vai nos levantar. Ei, Matias fez a obra na terra. Matias foi reconhecido como um apóstolo que testemunhou sobre Jesus. Ei, você será reconhecido como alguém que passou pelas provações, caminhou ali sobre o fogo, não se afogou nas águas turbulentas, mas alguém que se manteve fiel até o fim.
até o fim, mesmo diante de muitas dores, de muitas tristezas, você continuou firme. A sua fidelidade foi provada e você provou ser fiel a Cristo em toda e qualquer situação. Então continua firme, não desista. Não olhe para o estágio que você está vivendo agora. Mas é vergonhoso. Deus vai te tirar dessa situação. Deus está forjando o seu caráter nessa situação. E pode ter certeza que se você perseverar, se nesse momento você se humilhar perante a face do Deus vivo, Ele vai abençoar algo tão grandioso. A porta que Ele abriu será muito maior. A bênção que Ele fará será muito maior do que você já experimentou, do que você já viveu. Mas apenas se entregue e cumpra o propósito que Deus escolheu nesse lugar que você está ocupando. Tá doendo, tá chorando agora, mas cumpra o propósito, viva o processo. Viva, passe por ele. E quando você menos esperar, você estará ocupando um lugar de alegria, um lugar de abastança, um lugar produtivo, um lugar ali, aleluia, de muita prosperidade, um lugar, eu creio em nome de Jesus, de grande honra. Porque Deus faz isso na vida do justo. Deus honra. Nós passamos por situações difíceis, mas depois vem o refrigério, depois vem os passos verdejantes. Então continua firme no Senhor. Seja humilde, se humilhe perante a face do Deus vivo e não atente para o que as pessoas estão falando de você. Entregue-as a Deus, elas não podem compreender, elas não sabem o que Deus está fazendo através de você. Continue firme, não desista. Deus vai honrar você em nome de Jesus. Medita nessa palavra, que Deus abençoe sua vida e até amanhã.